Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um episódio do Casos Empresariais Podcast, o 19º episódio dessa jornada de troca de conhecimento e informações. Temos o prazer de receber aqui hoje no estúdio duas pessoas ligadas ao empreendedorismo, à inovação e à tecnologia. José Pascoal Vernilo e Marcelo Strama. José Pascoal, meu grande amigo Pascoal, esteja bem-vindo, tá? Obrigado. Eu ia falar, seja bem-vindo à bancada do Casos Empresariais, mas essa aqui também é a sua casa, né? Então, cara, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite do convite de estar aí gravando esse episódio comigo. Não, eu que agradeço o convite aí. Vamos nessa jornada aí. Marcelo Strama também. Obrigado aí pelo aceite do convite, estar com a gente. Seja bem-vindo. Alegria estar aqui com você, Wilson, nesse Casos Empresariais que a gente acompanha à distância, sabe da capacidade que você tem, dos assuntos importantes que você traz. Então, para mim é motivo de grande alegria estar aqui participando hoje com você aqui e com esse amigo Pascoal, que é o presidente do Inova Prudente, um equipamento muito importante para a cidade, para toda a região. É isso aí. Mas, meus amigos, eu não posso deixar de saudar ao público que nos acompanha, que nos assiste, nos ouve aí pelas redes sociais, que assiste os episódios pelo YouTube e também pelo Spotify. Gratidão por estarem conosco. Estamos tentando trazer cada vez conteúdos de maior qualidade e valor e convidados que sempre agregam. Então, isso tudo está sendo construído para vocês e no sentido de realmente compartilhar conhecimento e boas práticas que a gente pode implementar nos nossos negócios, nas nossas jornadas e na nossa vida. Gratidão. José Pascoal Vernilo, diretor-presidente da Fundação Inova Prudente, Centro de Inovação. E Marcelo Strama, diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, parte do governo federal em Brasília. Vou começar sendo muito direto. Eu sempre começo todos os episódios assim. Quem são vocês? Da onde vocês vieram? Qual é a jornada de vocês até chegarem aonde vocês estão hoje? Vamos contar um pouquinho? Eu sei que o Pascoal falou que tem 2 horas para falar, mas eu acho que vamos tentar reduzir isso para uns 4, 5 minutos. Pascoal, vamos lá. Sim, claro, com certeza. Bom, eu sou nascido em Presidente Prudente, né? Minha família é de pioneiros. Tem até uma rua Pascoal Vernilo aqui do lado da Inova, que é meu avô, né? Bom, minha trajetória, já que é para encurtar, né? Eu sempre trabalhei com meu pai desde os 14 anos, mercadinho, fábrica de caixa de papelão e fábrica de brete, etc. Mas ali com 19 anos eu comecei a ter o conhecimento, assim, a trabalhar com tecnologia, né? Eu fiz um curso do CETIL, que é uma empresa de CETIL? Putz, agora você me lembrou a época que eu comecei no banco. O cara CETIL processava documentação do Banco Real. Exatamente, a gente tinha forte a parte do banco e prefeituras, né? Isso. Os bancos rodavam à noite e prefeituras e outras empresas durante o dia. Então, aí eu fiz um curso, né, de COBOL, fui aprovado e comecei a trabalhar ali, então, né, naquela luta, porque era assim, começando faculdade, tiro de guerra e trabalhando no CETIL, né? Então, não era já mais uma empresa familiar, mas realmente uma trajetória já numa empresa do setor privado. E ali dentro do CETIL eu tive alguns desafios, 2 que eu destaco é a implantação do sistema financeiro de contas receber e pagar da indústria jato, né? E também toda a implantação da parte de cadastro tributário da Prefeitura de Marília, né? E naquela época, né, não existiam os micros computadores, então era tudo feito por planilha, processávamos no CETIL e retornávamos os relatórios, né? Então ali eu trabalhei nesses 2 grandes projetos. Ali em 84, 85 começou... Isso tudo era centralizado em Prudente. Tudo em Prudente, embora tivesse várias filiais, né, espalhadas pelo Brasil, mas eu trabalhei especificamente aqui em Presidente Prudente. Quando começou a microinformática, que daí o CETIL começou a levar os microcomputadores nos clientes para uma parte da digitação e relatório já começar a rodar dentro dos clientes, aí eu pedi demissão aí eu comecei minha jornada nos microcomputadores, né? Aí trabalhei em alguns clientes um dos clientes que era do CETIL, depois
Duralex Sistemas, depois Movep Duralex. Scania, depois a pessoal da Massey lá, né, da Corema. E aí, em 91, eu falei, vou montar minha empresa, né? E aí, em 91, eu comecei, então, a trabalhar com a própria empresa, que é a Núcleo Base Informática, que eu fundei. E aí, dentro dessa trajetória, fui, né, aprendendo novas linguagens e aí começar a conhecer o ecossistema de tecnologia, de inovação de Prudente, me aproximar de outras pessoas ali em 2012, que começou o movimento liderado pela UnoOeste, né, a FIP e o Sebrae, que que aí nasceu o APL de software, né, o Arranjo Produtivo Local, né, Sim. das empresas de software. A gente recebeu capacitação da Softex, e aí tô aí, né. Começamos a jornada ali demos um start dessa parte do ecossistema de inovação ali, nessa época mais ou menos. Depois começamos a criar os eventos, Startup Weekends, Ideas Tons, Hackathons, né? Então, assim, daí eu comecei a entrar junto com o pessoal. E aí, também ali no começo, né, antes da Inova Prudente ser a fundação, a gente já trabalhava junto aí, organizando esses eventos. Legal. Marcelo, conta um pouquinho da onde você veio, onde é o seu berço. Maravilha. Certamente é por isso que ele é um ótimo presidente, né? Porque passou por tanta etapa, Exatamente, tem muita experiência. empreendendo na área de inovação, enfim. Não Sim. tinha lugar melhor para ele estar do que como Isso, presidente Marcelo, do Inova. que ele encurtou pra caramba, tá? Pois é. O meu vai ser bem mais curto. Você sabe que eu vou começar de trás para frente. As pessoas me falam, puxa, tua caminhada sempre foi nessa área de empreendedorismo, né? E então, de trás para frente, diretor do Ministério do Empreendedorismo, políticas públicas voltadas principalmente para os pequenos negócios, que ajudam a ativar a economia dos municípios. Já fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo do Estado de São Paulo, Legal. o que, na época, me permitiu, junto com a equipe aqui de Presidente Prudente, a gente liberar os recursos para fazer o Inova Prudente, que é um centro de inovação tecnológico. Então, é uma entrega que a gente tem muito orgulho de dizer, sobretudo pelo que se tornou. Sim. Porque Sim. tem muito projeto que fica paralisado depois de pronto. Né? Exato. Fui secretário de município, fui vereador e de município fui secretário de Desenvolvimento Econômico, também voltado para o empreendedorismo. Fui presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, veja, sempre ligado ao empreendedorismo. As pessoas falam, poxa, como que você... É por aí a tua conexão com esse mundo do empreendedorismo? Eu digo que não. Por mais que o lado acadêmico partiu para o empreendedorismo, as funções foram na área de empreendedorismo, eu penso que foi um pouco pela minha conexão familiar, Wilson. Meu pai começou a vida empreendendo como catador de papelão. Eu tenho muito orgulho dessa história, sabe? Meu pai deu oportunidades que ele não teve para os filhos. Sim. Então, a gente permitiu que a gente estudasse e galgasse outros caminhos para além daquele. Deixa eu te interromper um pouquinho Claro. aqui, Marcelo. Você está me dando um exemplo de um podcast que a gente gravou alguns dias atrás. E, cara, nós temos uma situação aqui em Presidente Prudente incrível. Eu gravei um podcast com esse menino. É um cara que ele é catador, ele é coletor de lixo, tá? E ele fez um vestibular para medicina e hoje ele cursa medicina e ainda continua como coletor de lixo. Um episódio Para fantástico. poder bancar a faculdade. Bancar a faculdade, mas não banca tudo, né, medicina. Sim. Então ele tem fiéis e tal. Sim. Mas, cara, a história dele, cara, a hora que você olha, cara, a origem humilde, mas um cara que tá correndo atrás do seu sonho. Então, você Pronto. contando isso, você falando que é catador de papelão do seu pai, cara, ele enxergou lá na frente o que eu não quero para os meus filhos, aquilo que eu estou isso. passando, né? Então, isso é isso. incrível, cara. É isso. Outro dia uma pessoa muito ligada a mim, que eu quero muito bem, me falou, Marcelo, às vezes você fala dessa história, não parece um pouco apelativo? Eu digo assim, quando a gente ouve histórias como essa e a gente se comunica com empreendedores, eu acho que é ao Isso contrário. Isso É inspira. inspirador. Sim, A exatamente. própria história do Pascoal aqui, né? Começou, era tiro de guerra, era empreendendo, era fazendo curso. É inspirador, poxa, nada vem fácil, né? Sim, sim. Não. E hoje existem políticas públicas, Wilson, que vêm no sentido de fortalecer a caminhada do empreendedor. A gente pode até falar de algumas delas aqui, mas talvez o que não tinha lá atrás. Tanta Sim. facilidade, hoje tem linha de crédito, tem Sim, possibilidades simplificadas, tem atendimento gratuito de contador,
Enfim, tem o Contrata Mais Brasil, que dá oportunidade para o microempreendedor ser contratado pela prefeitura. Tem muita coisa. Todas as esferas hoje estão preocupadas com isso, É né? A isso. nível federal, estadual, municipal, da formação e tudo mais, né? Mas eu tenho uma curiosidade, você nasceu aonde? Nasci na capital, São Paulo. São Paulo mesmo? É, num Ah, bairro do paulistano. Bom Retiro. É. Bom Retiro. Bom Retiro. Já algumas décadas atrás também. Sim, com certeza, muitas. Algumas não muitas. É, que legal. E você, a tua jornada de estudos, você estudou em escola particular, pública, como é que foi Eu a estudei faculdade? tanto em escola pública quanto em escola particular. Depois, o ensino médio eu fiz na Escola de Cadetes do Exército, em Campinas. Ah, legal. Na época eram 3 anos. E virou militar? Sim, saí da Escola de Cadetes, fui para Agulhas Negras. Olha. E depois para a reserva. Fiz faculdade de Direito. Depois fiz pós-graduação em Ciências Políticas, enfim. E tenho curso de extensão em Dublin, na Irlanda. Então, uma caminhada bem eclética, né? Eu acho que muito eclética. Belo currículo. Legal. Teve algum momento, por exemplo, estava conversando com o Pascoal e eu estou fazendo essa pergunta justamente por isso, né? Teve algum momento em que vocês falaram assim, cara, eu vou seguir a carreira pública, né? O Pascoal acabou de me confessar, eu vou fazer ele abrir isso aqui no podcast, e o Marcelo, não sei, se teve algum momento que ele enxergou, falou, cara, minha carreira, meu tesão é trabalhar na área pública. Bom, assim, pegando só um gancho no que o Marcelo falou, né, de toda a minha trajetória, falando assim, né, que eu trabalhei em várias, vamos dizer, fui empreendedor desde os 14 anos ali com o mercadinho do meu pai, né, e aí toda a trajetória até chegar aqui, tem muito a ver, vamos dizer, o fato de eu estar aqui hoje na Fundação Inova tem a ver com toda essa trajetória também, com tudo que foi construído aí, né, nessa história de vida, porque assim, eu já não estudei tanto como o Marcelo, né, com 19 anos que eu comecei a faculdade, e daí no ano seguinte eu falei assim, eu vou ser programador a vida inteira, e vou ficar estudando administração, né, então eu não consegui ter enxergar o fato de que o estudo formal era importante. Então, eu sempre fui autodidata, fui aprendendo programação, numa época que não tinha internet, que os livros eram em inglês, os poucos que tinha, que a gente tinha que ir para São Paulo na feira de informática, lá pegar uns livros e tentar, e ali eu fui aprendendo a programar usando esses, né? Então, eu larguei a faculdade e fui empreender, né? É lógico, né, que quando você não tem uma formação acadêmica, você pena mais, porque assim, eu passei de ser programador, né, mas se eu montei a empresa, gestão de pessoa, gestão financeira, gestão comercial, porque eu tinha que fechar os contratos e tal, né? Então, assim, eu penei muito, né, mas eu ainda sempre fui resistente a buscar essa formação acadêmica, né? Mas chegou um momento que a minha filha falou, pai, você precisa ter um diploma, você precisa... E ela já era formada arquiteta e ela falou, eu vou fazer uma faculdade com você, né? Aí você tá brincando? É velho. Ela falou assim, eu vou fazer uma faculdade com você. Que legal. Aí a gente fez o vestibular em 2014, já com mais de 50, e a gente... Parece que você tem menos. E aí a gente se formou. Verdade, é verdade? Aí a gente graduou em 2017, né? Fizemos pela FATEC, a gestão empresarial. E se eu não tenho esse diploma, eu não poderia, embora eu estar totalmente conectado ao mundo da inovação, da tecnologia, de estar conectado à Inova, né? Por questão de regimento, eu não poderia assumir a Inova se eu não tivesse essa graduação. Diploma. Então, assim, a importância que a gente às vezes não dá, né? Ou que não pensa que não é, né, importante, é importante sim. Então, todas essas conexões que eu fui criando, né? Porque assim, eu sempre participei de grupo de network, eu sempre ajudei a gente montar eventos, fiz Empretec, vamos trazendo palestrante, né? A gente organizar os workshops e tal, né? Depois a FGV veio para cá, eu fiquei um tempo lá junto com o pessoal, né? Da GV, ajudando também a organizar os eventos. Então, assim, tudo isso aí foi as conexões que foram sendo criadas e que daí, num momento, falou, eu vou lá para a Inova, né? Então, assim, também foi através disso aí, dessas conexões. Então, conta para quem nos assiste que você hoje está apaixonado por essa atividade. Tá. Então, né? Aí,
vamos dizer, só assim, contextualizando, como a minha empresa estava aqui, vamos dizer, fazia parte, a minha empresa de 2022 para cá, após a pandemia, a gente estava residente, eu tenho uma empresa de software, né? Estava residente aqui na fundação. E aí, o ano passado, né, vendo que ia, assim, conversando com os empresários aqui da Inova e falando assim, a gente precisa conectar com os novos candidatos para ver, né, quais são as políticas deles, né, aqui para a Inova, para o setor de inovação e tal. Aí eu falei assim, por que não eu? Né? Aí eu fiz um planejamento, apresentei, e aí eu tô aqui. E realmente, assim, ó, 64 anos, né? Tô pivotando a minha carreira e tô muito apaixonado, muito animado assim, com o que com o que a gente está construindo aqui dentro da Inova. Então, assim, por isso que eu falo assim, dificilmente eu volto pro setor público, porque o bichinho do setor público me picou e eu estou bem animado em a gente realmente fazer as coisas acontecerem aqui dentro da fundação, né, em prol da cidade e da região na questão da inovação. Que legal. Marcelo, você estando ali no Ministério do Empreendedorismo, e a gente já conversou antes, previamente, sobre como é que eu e o Pascoal enxergamos aí a questão do potencial da região aqui do Oeste Paulista. O que o Ministério do Empreendedorismo disponibiliza hoje para regiões, por exemplo, como a nossa, onde a gente enxerga um grande potencial de criação e geração de novos negócios, de desenvolvimento regional, em várias frentes, seja inovação, tecnologia, turismo, o agronegócio. O que o Ministério pode nos apoiar aqui regionalmente para buscar esse desenvolvimento regional? Perfeito. Wilson, nós fizemos um levantamento, somente Presidente Prudente, sem falar da região, tem quase 23 mil microempreendedores individuais. Exatamente. Quando a gente fala da região como um todo, de todos os municípios, da região administrativa de Presidente Prudente, nós estamos falando de 54 mil microempreendedores individuais. Então, existem políticas públicas voltadas tanto para o MEI quanto as microempresas, que a maioria dos comércios ou são MEIs ou são microempresas, e também para as empresas de pequeno porte. Então, nós estamos falando de todas as empresas que estão dentro do Simples Nacional. Então, o MEI fatura até 81 mil por ano, a microempresa 360 mil e as empresas de pequeno porte 4,8 milhões. A gente tem defendido o aumento do teto do Simples, principalmente do... Eu ia até perguntar, há alguma discussão no sentido do aumento do teto do MEI? Olha, do MEI a gente tem defendido, eu tenho participado de várias reuniões nas comissões do Congresso, a gente depende do Congresso. Sim. A gente entende que é necessário, porque hoje o que acontece na prática? Para não estourar, a gente fala que é aquela síndrome de Peter Pan. Ou seja, você tem que se manter pequeno para ficar 81 mil. Ou então, abre o que a gente chama de MEI familiar. Abre uma MEI no nome da esposa, uma MEI no nome... Então, é melhor criar condições para que o MEI possa crescer, ter um faturamento e uma migração para um regime mais suave. Porque de transição, né? Essa transição é fundamental. Porque aí você permite o cara crescer, né? Ele fala, cara, eu vou crescer e não vou ter um impacto tributário tão forte e hoje, nessa por virada. imposição da Receita, é um desenquadramento retroativo. Então, o MEI, se em dezembro ele estourou, porque vamos supor um buffet, ele pega pouco serviço durante o ano. Na época de fim de ano tem mais serviço, ele pegou um serviço. Ele estourou, ele é desenquadrado retroativamente ao ano inteiro. Então, ele já entra devendo no Simples Nacional. Exatamente. Então, a gente defende, e somente defende que não tem esse desenquadramento retroativo, defende o aumento do teto para poder dar condições de crescimento e, sobretudo, isso que você falou, essa transição suave para o regime do Simples Nacional. Então, só que tudo isso depende do Congresso Nacional. A gente não levem como crítica aqui, mas assim, a gente vê outras pautas sendo defendidas no Congresso que talvez não tenham um impacto direto no empreendedorismo, na vida do cidadão. Então é necessário a gente ter um alinhamento, sobretudo, eu gosto de dar o seguinte exemplo, sabe? Tem bancada do agro, tem bancada evangélica, até bancada da bala. E eu não estou fazendo crítica nenhuma aqui. É questão de organização. Cada um que se organize dentro daquilo que acredita. Mas não tem a bancada do empreendedorismo. Só que nessa mesa, Wilson, você citou 3 pautas necessárias
para o empreendedorismo. E fica só aquela discussão nas comissões. Eu procuro participar de todos, defendendo uma posição de aumento do teto, de transição suave, enfim, tudo isso que a gente conversou aqui, porque a gente sabe que isso vai impactar na economia das cidades, dos municípios, gerar renda, fomentar e trazer desenvolvimento local. A gente sempre fala o seguinte, que o dinheiro que circula na mão dos pequenos negócios, ele fica na economia local. Sim, É? exatamente. E isso traz desenvolvimento local. Exatamente. Qual a história mais marcante dentro da área do empreendedorismo na jornada de vocês? O Pascoal tem uma história empreendedora. O que foi o momento mais marcante na sua história até agora, Pascoal? E depois o Marcelo, a mesma pergunta. Cara, uma história, assim, a gente tem várias histórias, porque eu tô falando assim de uma época que a gente não tinha internet, a comunicação era Mas qual que foi que precária. pegou mais? Que pegou mais foi assim, eu vou falar questões técnicas da minha empresa, né? Que onde eu tive que pivotar a empresa foi assim, ali em 2008, mais ou menos, que a gente não sei se o pessoal sabe o que é o ambiente DOS, né? Mas é anterior ao Windows, né? A grande maioria que está aqui é. E a gente, então, desenvolvia ambiente DOS. Aí começou ali em 2008, né, que ia começar a nota fiscal eletrônica, os arquivos fiscais do SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, né, da escrita fiscal. Eu falei, não tenho como, né, manter um software que a gente tem hoje, um ERP, e pegar e contratar uma outra micro, né, empreendedor. Então, assim, pouco recurso. Então, eu falei assim, não tem como eu manter um software aqui que já está atendendo os clientes e montar uma outra equipe para desenvolver um software que vai usar mais os recursos de Windows e tal. E aí foi a primeira pivotagem que eu falei assim, nós vamos parar de desenvolver. Eu vou deixar de desenvolver e a gente vai representar softwares que já estão rodando, que já tem essa característica, que já tem essas funcionalidades. Então, ali foi um momento, assim, drástico, a gente falar assim, vamos parar, e aí você ganha novos mercados, mas ao mesmo tempo você perde, porque aqueles clientes que estavam já numa zona de conforto, usando aqueles termos, você fala, não vou mais poder te atender com isso aqui, a gente vai dar uma data limite e a gente vai vir com novas tecnologias, com novos softwares, com outro, que agora você não usa o teclado, você usa o mouse, né? Então esse impacto também nos clientes e também pra gente, né? Porque você fazer uma parceria com uma empresa que está fora do município ou fora do estado, né? Nem sempre ele vai ter todos os recursos que os clientes já estavam acostumados, né? Porque como a gente era pequeno, a gente fazia o software de acordo E as com empresas aceitaram bem essa transição? Não, então, foi um momento que a gente perdeu Os muita... conservadores queriam ficar no DOS, né? isso. Toda mudança, ela gera resistência. A gente perdeu muito cliente, mas também depois, com o tempo, a gente começou a ganhar novos mercados, né? Porque daí a obrigação de ter uma nota eletrônica, de ter essas obrigações tributárias e fiscais, né? Vai fazendo com que Os o mercado sejam necessários. e que o ambiente DOS não atende. Mas eu tenho um cliente... Nós estamos falando de um software desenvolvido em 1989. E que usa até hoje? Que usa até hoje. Ele não se adaptou, ele está lá. Então, ele não pode fazer upgrade na máquina dele, a impressora é matricial. Caraca! Mas ele não abre mão, porque ele uma oficina mecânica que atende, ele tem todas as fichas de todos os caminhões que ele atendeu e tal. A gente vai migrar agora. Aí chegou no momento que a gente... Agora vai. Vai ter que migrar, vai vir a reforma tributária, né? Não tem mais como, né? E aí, a gente está fazendo essa migração. E você, Marcelo, qual que é a história mais marcante? Da minha parte, assim, quando você fez a pergunta, me vieram duas situações. A primeira e a mais recente. A primeira, a própria história do meu pai, que eu, assim como do meu pai, tem tantos brasileiros, né, que tem histórias de empreendedorismo exitosas. Então, isso, para mim, é marca, né, quando a gente vê tantas experiências positivas e, na minha caminhada, é o que eu mais encontro todos os dias. Brasileiros, resilientes, que prosperam a partir das suas atividades. E a mais recente é uma entrega que a gente fez que impacta diretamente para o desenvolvimento dos municípios e das regiões, que acho que é uma pauta importante para a gente defender aqui em Presidente Prudente, onde, embora a gente saiba que você tem audiência no Brasil inteiro, mas a gente está aqui na região e só, como eu falei, são quase 23 mil microempreendedores individuais. A gente lançou pelo Ministério do Empreendedorismo, que é liderado pelo ministro Márcio França, o Contrata Mais Brasil. Esse Contrata Mais Brasil, até o Fábio Sato, que é aqui de Presidente Prudente, ele tem defendido muito que a própria prefeitura faça adesão
porque dá oportunidade para o microempreendedor individual da cidade prestar serviço de pequenos reparos ou serviço de manutenção diretamente. Hoje, um processo de licitação, o MEI fica de fora, porque o MEI é a própria equipe que a gente fala. Ele é o vendedor de serviço, ele é o operador de serviço. Imagina um pintor. Ele faz a pintura, ele vende o serviço dele, ele é o contador, ele é o jurídico, ele é o financeiro. Como que vai participar de uma licitação com uma empresa grande de mão de obra? Sim. Então, criamos uma plataforma que chama Contrata Mais Brasil. Por essa plataforma, é um processo simplificado, disruptivo, inovador, onde em 5 dias a prefeitura ou o órgão público, qualquer CNPJ público, pode contratar o microempreendedor individual de serviços ou pequenos reparos para fazer aquela manutenção. Então, eu estou falando com pedreiro, gesseiro, eletricista, encanador, técnico de ar-condicionado, marceneiro, telhadista, serralheiro, todo que é de pequenos reparos, serviços de manutenção, que ficavam de fora desses serviços nas prefeituras, nos órgãos públicos, os prefeitos fazendo adesão podem fazer essa contratação. Olha o impacto disso, Wilson. 3 frentes principais que eu destaco. Poderia destacar outras tantas. Ganhamos um prêmio agora na Holanda com a implementação desse projeto. Foi apontado pelo Tribunal de Contas da União como boas práticas. 3 frentes. Oportunidade para o MEI. Ficava de fora desse serviço. Sim. Por conta da burocracia. Né? Agora, de uma maneira muito simplificada, ele pode participar. Agilidade na contratação. Um processo de licitação são no mínimo 6 meses até a efetiva contratação, se o processo correr sem maiores problemas. Em 5 dias, pelo Contrata Mais Brasil, você contrata. Que legal. Então, imagina, rasgou a cadeira do prefeito, contrata o estofador. Então, oportunidade para o MEI, que é democratização do acesso, agilidade na contratação, em 5 dias você contrata, e desenvolvimento local, porque é aquilo que a gente já falou nesse programa. O dinheiro do MEI circula na economia da cidade. Ele compra na padaria da esquina, na loja do bairro, come um lanche na lanchonete da cidade, enfim. Fomento à economia quando a prefeitura vê que 23 mil mês. Claro que isso vale nesse primeiro momento só para pequenos reparos e serviços de manutenção. Mas já é uma... Em 2024, virada, né? As contratações no Brasil foram de 6 bilhões de reais só de pequenos reparos e serviços de manutenção para grandes empresas. E agora, esse dinheiro vai circular nas economias da cidade quando as prefeituras entenderem que isso vai fomentar. Tem prefeito que às vezes chega para a gente e fala: qual o fomento que você tem para o meu município? E às vezes eu falo, às vezes a gente não tem o fomento direto, mas tem o indireto. Os prefeitos que entenderem isso mudam a realidade de uma localidade, porque vai dar oportunidade para quem é da cidade ser contratado. E agora nós lançamos, foi o lançamento nacional, e eu estava aqui em Presidente Prudente, até coloquei nas minhas redes sociais, lançando diretamente Prudente, eu entrei pela internet, a segunda fase do programa Contrata Mais Brasil, que é para as prefeituras poderem fazer aquisição de alimentos no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e comprar de cooperativas também, para a alimentação escolar, onde a prefeitura fornece alimentos, refeições, compra da agricultura familiar ou de cooperativas. Já estamos na segunda fase. Eu falava lá, Pascoal, há 2 meses atrás, vá treinando com o MEI, que daqui a pouco a gente lança mais um. Já lançamos. Tem prefeitura que não aderiu ainda nem ao MEI. Agora eu estou dizendo o seguinte: vá treinando com o MEI, com o alimento, que daqui a pouco a gente vai ampliar, vai poder mais possibilidades. Outros horizontes, né? Por isso que eu acho que vai ser a grande revolução de compras públicas do Brasil, o Contrata Mais Brasil. A gente aqui na Inova, a gente participou de uma capacitação lá no Sebrae, promovida pela Prefeitura de Prudente, né? E eu quis ir lá para entender também, que eu tenho que aprender todo esse processo, né, de licitação e tal. E aí a gente conheceu, né, o programa e a gente adotou aqui na Inova, né? São pequenos reparos, é a calha, é o ar-condicionado. Aliás, de Presidente Prudente, quero fazer uma referência. Antes de vir para o podcast, eu levantei e o único órgão público, CNPJ público, que aderiu foi o Inova Prudente. Então, parabéns, Pascoal. Foi o único.
pode prefeitura, pode Instituto de Previdência, pode Câmara Municipal. Então, eu tenho certeza que teu programa tem essa audiência qualificada. É uma maneira de entenderem que é positivo. Né? Sim, É positivo exatamente. para o município. Olha quanta facilidade. E o Pascoal foi o primeiro aqui do Inova, de Presidente Prudente, a fazer adesão. Pascoal é fera. Pascoal, e Marcelo, cada um na sua visão. A gente ainda vê que hoje, por exemplo, quando a gente fala principalmente em inovação e tecnologia, isso é bastante centralizado em alguns centros, né? Principalmente grandes centros. O que pode ser feito para isso se democratizar e chegar nas cidades do interior, nos polos regionais? A gente tem, por exemplo, aqui em Prudente, a Fundação Inova, nós temos uma incubadora tecnológica, e quando a gente olha, por exemplo, todos os agentes que fazem parte de um processo, de um projeto de inovação e tecnologia, nós temos praticamente todas as entidades presentes, mas fora a Inova existe pouco movimento, existe pouca união, né? Como é que a gente rompe isso para isso se democratizar, isso realmente impulsionar um desenvolvimento local e regional? O que vocês imaginam? Quais são os desafios? Pascoal, você sabe que está no dia a dia, vamos lá. Os desafios são assim, né? Você já começou ali que a gente aqui no Oeste Paulista, né? O pessoal não enxerga a gente aqui, né? A gente fala assim, o restante do estado. Então, se você olhar os centros de inovação, os parques tecnológicos, eles estão ali tudo na São Paulo, no entorno ali, Sorocaba, Campinas. Você quer ver uma outra realidade, Pascoal? É assim, eu estou muito ligado ao mundo empresarial hoje, cara. Tem empresário que não sabe que existe a Inova Prudente. Sim. É uma também das dificuldades que eu peguei aqui. Que a gente tem, entendeu? Então... O que é inovação, o que é um centro de inovação, exatamente. Né? Então, assim, tem essa dificuldade da própria região nos enxergar, né? Esse centro de inovação que está aqui, e com tudo que a gente tem aqui de prestação de serviços, de plataformas, de recursos, né? Estrutura, né? O pessoal vem, o Nelson, que é o superintendente do Sebrae São Paulo, teve aqui, viu essa estrutura, né? E a gente vai receber, inclusive... o episódio, inclusive, é justamente para reforçar, né, para esse mercado que a gente tem aqui, que ainda não sabe certo o que é. Não. Cara, se você é empresário aqui do Oeste Paulista, se você é empreendedor, você tem que vir aqui falar com o Pascoal, conhecer a Fundação Inova. Sim. Provavelmente, muita coisa que você precisa para o seu negócio, para o seu empreendimento, você vai ter o suporte aqui junto ao Pascoal, aqui na Fundação Inova. Tá? Ela é aberta ao público, ela existe para você. É isso, né, Pascoal? Exatamente. E a Fundação, ela existe realmente para isso, para articular, né, os atores da inovação. Sejam o setor público, o setor privado, as academias, os centros de pesquisas, né? A população, a sociedade civil organizada. Então, esses atores, eles têm que orbitar, né? Tem não, né? Mas, assim, a Inova precisa que esses atores orbitem em torno dela, e aqui a gente vai fazendo as conexões, né? Então, tipo você falou, uma empresa precisa de uma solução, talvez um estudante tenha aquela solução, né? Uma startup, e aí a gente pode conectar. O estudante tem uma ideia, pô, onde que eu vou fazer? O que eu faço com essa ideia? Vem aqui, a gente vai encaminhar, a gente vai dar as capacitações. Minha startup precisa crescer, então vamos trabalhar junto, né? Soluções para governo. Então, essa questão da falta de conhecimento do que é um centro de inovação, o que a Inova faz, né? Começa pela cidade, né? E aí a gente tem atraído, a gente mais que dobrou esse ano, o Marcelo, o Wilson, a gente mais que dobrou o número de eventos no mesmo período em relação ao ano passado. Então, assim, a gente está trazendo as pessoas para que elas entendam as visitas técnicas, os espaços que a gente tem, como eu estava falando sobre o superintendente do Sebrae, ele veio aqui e ficou encantado com a estrutura. As pessoas que vêm de fora ficam encantadas com a estrutura que a gente tem aqui. Eu tenho ido a outros parques tecnológicos, a outros centros de inovação. Em termos de espaço, o pessoal não tem o que a gente tem aqui. Eles têm pessoas lá trabalhando em lugares minúsculos, né? Então, a gente tem esse privilégio de ter um prédio público do município, onde a gente pode fazer com que a inovação aconteça, né? E a inovação sempre, né? O que é inovação? As pessoas às vezes pensam que é tecnologia, um computador, um novo software. Não, a inovação tem que partir das pessoas. Qual é a necessidade da empresa? Qual é a necessidade da população?
qual é a dor que a gente vai resolver. Então, a partir das pessoas, das necessidades das pessoas, aí a gente vai buscar, então, dentro desse ecossistema, as soluções possíveis, né, para resolver esses problemas, né. E, assim, o professor Silvio, lá de São Carlos, ele fala uma coisa muito interessante, que, assim, a gente tem que quebrar o egossistema e construir o ecossistema, que é aquilo que você falava no começo, né? A gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo, mas olhar para o todo, né? Então, qual é o meu papel dentro dessa sociedade? Gostei desse negócio então, do ecossistema. O professor Silvio, ele é muito engraçado, ele deve ter uns 80 e poucos anos, voltou da China, está entusiasmado, eu falo assim. Então, ele é uma pessoa inspiradora também, uma pessoa que tá, e ele falou isso aí, né? A gente tem que quebrar os ecossistema. Legal. Como é que você vê essa questão? Eu me sinto muito contemplado, mas eu quero falar de uma outra situação, pela resposta do Pascoal. Agora, eu vejo como, por ser a situação que traz êxito ao Inova e a todos os centros de inovação tecnológica que a gente promoveu pela Secretaria, é exatamente por ser tripartite. É a união de poder público, exatamente, de setor de conhecimento e setor privado, onde os três trabalham em conjunto, porque o Estado ele fomenta, mas não tem a vocação para gerir um ambiente desse. Então, o Estado ele entra como esse fomentador, mas a administração passa a ser a parte. Então, acho que isso é um grande êxito que a gente tem que destacar. Presidente Prudente também tem, dentro do Sistema Paulista de Inovação, que também foi feito lá atrás, na gestão do governador Alckmin, uma incubadora de empresas de base tecnológica dentro da UNOeste. Exato. A Intep. Era o professor Luiz Zic, não sei se ele ainda... Não, quem está lá é a Fernanda. A Fernanda. Fernanda eu não conhecia. E anterior à Fernanda era eu que fiquei um ano lá como coisa gerente. Boa. Então era um ambiente de inovação também. Isso. Sim, exatamente. Foi o primeiro, na verdade. Que também tem essa mesma lógica, setor de conhecimento, setor produtivo e o poder público como fomentador do espaço. Então, agora, só para falar de inovação, eu me lembrei aqui, quando você falou sobre inovação, numa palestra que eu estava dando para MEIS, para falar as políticas públicas, o que pode facilitar a caminhada, era todos os mês. E aí eu falei, olha, tem essa linha de crédito, se quiser eu atento no detalhe da linha de crédito, mas eu estava dizendo de uma linha de crédito que a gente criou no Ministério, mas que era importante que quem quisesse inovar, eu usei essa palavra, o seu negócio, possa ter acesso a essa linha de crédito para melhorar as condições, enfim. Uma microempreendedora levantou a mão, quase brava comigo, e falou assim, você fala em inovação, eu tenho uma banca de 2x2, eu frito hambúrguer e corto batata uma a uma, para fazer batata frita. Como é que você vem falar em inovação para mim, para a gente aqui? Aí eu falei, olha, muitas vezes é aquilo que você falou aqui, Pascoal. As pessoas tendem a achar que inovação são grandes tecnologias envolvidas. E aí eu falei, olha, a senhora falou aí que a senhora pica batata uma a uma, palita batata uma a uma. A senhora sabia que tem uma máquina que numa tacada só, a senhora palita todas as batatas? Isso é inovação. A senhora sabia que essa máquina tem tanto mecânica quanto automática? E a senhora, inovando o seu negócio, a senhora vai poder pensar, a senhora vai criar agilidade na produção e a senhora vai poder pensar em outras coisas, melhorar a embalagem, ao invés de perder tempo palitando batata uma a uma. Então, isso é inovar. Exatamente. E às vezes as pessoas tendem a achar que são coisas muito tecnológicas, quando uma mudança sempre de um processo, pronto. O Brasil, por exemplo, ele tem um índice de produtividade muito menor do que países da própria América Latina. Nosso índice de produtividade é menor que a Argentina, menor que o Chile, nem estou falando de países desenvolvidos. Sim. E muitas vezes a gente tende a achar que esse índice de produtividade se dá por conta do trabalhador. E não, às vezes é por falta dos meios de produção adequados. E esse acesso a linhas de crédito que foram criadas para os pequenos negócios modificam por completo a realidade e podem aumentar essa produtividade que é importante para o desenvolvimento de um país. Vou pedir licença agora para vocês, para a gente passar o vídeo da UNOeste, que é uma das patrocinadoras do nosso podcast. Estudar à distância na UNOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação,
experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UniOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UniOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UniOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UniOeste. Bom, meus amigos, estamos de volta. Depois aí da propaganda da UniOeste, grande parceiraça do Casos Empresariais Podcast, assim como os outros também. Pascoal, pergunta direta para você. Fala para a gente, tá? Para quem ainda tem dúvida, o que é a Fundação Inova Prudente? Fala para o pessoal o que a Inova Prudente oferece para a nossa comunidade local e regional. Alguns dos principais serviços, possibilidades, parcerias. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro, né, convidar todo mundo a, né, assim, eu vou falar alguns pontos, mas o importante é fazer uma visita. Estamos sempre abertos, né, a receber as pessoas e elas conhecer aqui os nossos espaços. Para além dos espaços, né, porque muitas pessoas conhecem só o bloco A, que vai num evento ali no nosso auditório ou no anfiteatro, e dali vai para a rua e não sabe que nós temos 3 blocos, né? Temos o bloco A, o bloco B e o bloco C. Então, falando o que a gente oferece, né? Se a gente não é o maior, mas fomos o primeiro coworking municipal, então qualquer pessoa do município da região pode vir aqui, faz um pequeno cadastro e pode utilizar um ambiente totalmente climatizado, com acesso à internet para trabalhar, para estudar, para receber um cliente, tá? E para além dessa estrutura física, para muito network, né? Conhecer outros profissionais, conhecer outras pessoas, trocar ideia. A ideia é realmente essa, né? Mas a gente tem salas de aula, nós temos esse espaço de podcast, nós temos o auditório, temos o anfiteatro, temos um espaço maker, né? Com impressoras 3D, temos também a questão do laboratório de fotografia, outras salas para treinamento, workshop. Todos os espaços são locáveis, né, a preços acessíveis, porque a Inova existe para fomentar, né, na cidade, na região, o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia. Para isso que a gente existe. E então, assim, que as pessoas devem realmente acessar, acompanhar nossas redes sociais, acompanhar nosso site, para ver todos os programas, todas as palestras, todos os eventos que a gente tem organizado aqui. Então, fica aí o convite, né, mais uma vez reforçando para que as pessoas venham nos conhecer, venham nos visitar. Isso é muito bom, não é, Marcelo? Fala a verdade. Você que roda o Brasil inteiro, você vê muito esse tipo de situação? Não, esse aqui realmente eu tenho um carinho especial, até porque participei desde a fundação, da criação do projeto, junto com o Rogério Alés, tantos outros amigos são amigos nossos. E essa amizade estreitou também com o atual presidente, o Pascoal. Enfim, então eu tenho um carinho todo especial pelo Inova Prudente, por ser um centro de inovação tecnológico que oferece todo esse suporte para as empresas e de uma região tão querida por nós, né? É isso aí. Então, se você não conhece Inova Prudente, vem para cá, dá uma olhada, troca uma ideia com o pessoal aqui, é muito show. Pascoal, mais uma. O que nós temos de novidade para 2026? Tem coisa nova vindo aí ou não? Cara, tem muita coisa nova mesmo, assim, mais do que até a expectativa, né? Porque eu realmente, como estou a primeira vez no setor público e assim, nesse lado de cada Inova, né, de estar na gestão, então, assim, esse ano eu planejei para reconectar as pessoas que fizeram parte da história, as pessoas que já trouxeram projetos aqui, e conhecer outros centros de inovação. Então, eu fui em busca, participei bastante dos encontros do SPY, né? A gente está aqui no Oeste Paulista, mas, né, a gente pega 8 horas de ônibus, faz um bate-volta em São Paulo para realmente estar próximo, né, do que está acontecendo, além da rede API, né, dos ambientes paulistas de inovação, parques tecnológicos. Então, eu fui buscar, né, para ver o que a gente pode implementar e trabalhar aqui. Então, assim, um fato que eu comentei, né, do Nelson, que é do superintendente do Sebrae estadual. Então, a gente vai ganhar uma unidade do Sebrae aqui, inovação, aqui dentro da Inova. Então, nós vamos ter um escritório do Sebrae aqui, nós vamos atender os MEIs, os pequenos empresários, né, os empreendedores de uma forma geral, mas também com essa pegada da inovação, né? Então, não é o Sebrae Muito aqui bom. que hoje já existem 2 na cidade, né? Mas, assim, a gente vai ter essa pegada da inovação.
A gente também tem um programa que foi assinado no começo do ano com a Secretaria de Agricultura do Estado, que é o APTA Hub, né? Aqui a gente já tem a unidade do APTA Regional, que trabalha a questão do agronegócio, mas o APTA Hub é para trabalhar a inovação dentro do agro, né? As startups que têm soluções para o agro. Então, a gente está implementando esse programa para que a gente, então, comece a receber essas startups e comece a fomentar. Tem muita coisa boa que ainda eu prefiro, assim, né? A gente vai estar participando de feiras, de eventos mais aqui da região, aqui da cidade, né? Com stand próprio, levando essa tecnologia, levando todas essas plataformas que a gente tem hoje aqui da parte de educação, etc., né? E outras coisas ainda que, assim, vai impactar. Eu brinco, né? Eu falo assim, pessoal, a Inova vai para um outro patamar, né? Então, assim, realmente, não só o estado de São Paulo, mas acredito que todo o Brasil vai voltar a olhar para a nossa região por conta de algumas novidades que a gente está trazendo aí em parceria com outros centros de inovação de renome. Fantástico. Eu acho que essa interligação com os demais centros ela é primordial para trazer realmente trocas e muito desenvolvimento local e regional, né, Marcelo? Perfeito. Bom, nós estamos com o tempo já quase transcorrido, então vou aproveitar agora para fazer um agradecimento especial aí aos nossos patrocinadores, primeiramente Sicredi Rio Paraná, Dr. Jorge, brigadão aí pela parceria de longa data com a gente, tá? Para você que é empresário e quer crescer com segurança, planejamento e parceria de verdade, o Sicredi é a escolha certa. Cooperar é investir no seu futuro e no da sua comunidade. Vem ser Sicredi você também. Aliás, Pascoal, se você não for Sicredi ainda, nós vamos precisar conversar depois. Village Marcas e Patentes, Grande Paulo Soares, tá? Um grande abraço para você. Por um mundo menos arriscado, desde 1986 a Village é referência de mercado, oferecendo um caminho seguro e acessível para registrar marcas e patentes, protegendo suas inovações com um toque humano e entendimento profundo das suas necessidades. UnoOeste, parceiraça. Reconhecida como uma das 3 melhores universidades do Brasil e a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Com campi em Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, a UnoOeste é referência em ensino de qualidade, inovação e formação de líderes para o futuro. Vem ser UnoOeste você também. Acesse unoeste.br. Obrigado também à Listacnai. Listacnai é uma plataforma onde você encontra o cliente que procura, tá? Ele está esperando você encontrá-lo. Com o Listacnai você encontra empresas ativas em qualquer parte do Brasil. E aí quando você falou, por exemplo, que Presidente Prudente tem 20 e poucas mil MEIs, você quer saber quais são essas MEIs ou quais são as empresas em Presidente Prudente? Listacnai. Pelo Listacnai você segmenta por setor e transforma dados em negócios. Pare de esperar indicações. Prospecte com estratégia em listacnai.com.br. Quero aproveitar também e agradecer, como sempre faço, a Marta Bedin por confeccionar essas belas canecas, que cada convidado, inclusive, leva de presente, né? Bebeu sua água durante o episódio e é uma recordação. É lá para o Marcelo levar lá para Brasília, para São Paulo, e amanhã depois ele olhar para a caneca e falar, pô, aquele povo de Prudente é gente boa demais. Então, obrigado aí, Marta Bedin, pela parceria de longa data. Para nós fecharmos o episódio, eu vou pedir para cada um de vocês fazer as considerações finais. Quiser mandar um abraço para alguém, mandar uma mensagem para o nosso público, fiquem totalmente à vontade. Bom, eu quero agradecer, né, ao Wilson pela oportunidade de estar aqui no podcast. Agradecer mais uma vez o Marcelo pela visita, né? A agenda apertada, mas ele conseguiu encaixar para a gente estar aqui gravando esse podcast e também, né, pela participação que ele teve aqui no nosso workshop regional de inovação e desenvolvimento regional, né? Ele teve falando sobre também esse tema, como a MEI, como pequena empresa, pode acessar o fomento junto ao ministério, né, que ele representa. Então, obrigado a todos e, mais uma vez, reforçar, visitem a Inova, estamos de portas abertas. Bom, eu tenho muitos amigos em Presidente Prudente, então você falou que pode mandar um abraço. Isso. Quero começar mandando um abraço aqui para o Edgar Putinelli, que está aqui com a gente, acompanhando, junto com a Maria Clara, que é sua esposa. Um abraço especial ao meu amigo Fábio Sato, que também está aqui presente.
e transmitir um abraço para o Paulo Lima, para a Dadá, que tem as dicas da Dadá, o Rogério Alessi, enfim, hoje ganhando você como um amigo e agradecendo por essa oportunidade. E o meu recado final é para o microempreendedor individual, para o dono de um pequeno negócio, é que cada um possa acreditar no seu sonho. Começar pequeno, pensar grande e alçar voos cada vez maiores. E que Deus fortaleça a caminhada de cada um de vocês. Legal, gente. Quero finalizar aqui agradecendo a ambos, né? Pascoal, Marcelo, gratidão por esse momento que nós estivemos juntos, essa troca incrível que nós fizemos aqui. Quero agradecer a nossa audiência de novo, tá? Por estar aí conosco. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, do conteúdo que nós trouxemos para vocês. Quem não se inscreveu ainda no canal Casos Empresariais no YouTube, faça a sua inscrição para você receber a notificação toda vez que vier um episódio novo. Quem não puder assistir no YouTube, estamos presentes lá no Spotify também. Quem que se quiser se conectar comigo nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, Wilson com Z, só pedir a conexão lá que a gente se conecta e passa a compartilhar ideias e conhecimento. Gratidão a cada um de vocês pela parceria. Obrigado a ambos. Que Deus abençoe Amém. e ilumine cada um de nós.